Olá, estamos aqui em mais um programa Alquimia da Vida e hoje com um convidado especialíssimo, um querido que a gente já vai anunciar. Eu vou trazer um tema também bem diferente hoje, que nós vamos falar sobre liderança no trabalho e o aspecto, os efeitos disso na saúde mental dos funcionários. Olha isso! A gente pensa que o trabalho não faz a gente ficar com depressão, ficar estressado, ficar, muitas vezes com alguma até patologia física gerada por esse tipo de energia, de troca. Então nós vamos falar sobre isso. Mas primeiro eu vou dar um recadinho, dizer que este programa está com o patrocínio de Reidrate, uma marca de cosméticos que você vai encontrar em todas as lojas aí da rede da Drogaria São Paulo, e os florais Deus e Luz, que vai reintegrar o ser na natureza, que você vai poder achar qualquer coisa sobre os nossos florais no www.floraisdeuseluz.com.br. E se você quiser ter mais informações sobre o trabalho, a divulgação, os cursos, no @DeusELuzOficial, tá bom? Então hoje vou trazer esta figura ilustre, que é terapeuta floral, terapeuta integrativo e é professor universitário há mais de 16 anos, uma pessoa fantástica, de um coração enorme, que é o nosso amigo Glauco. Tudo bom, Glauco? Tudo bem, Deusi. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com você desse programa aqui na TV Alto Astral. E eu trouxe esse tema da liderança porque eu acho extremamente importante. Fala um pouquinho da sua experiência como professor e sobre esse tema, Por que ele veio falar sobre isso? Porque ele é especialista nisso. Verdade. A ânsia de querer falar sobre o assunto, acabei cortando aí a minha apresentação. Eu sou professor universitário há 16 anos na área de gestão de recursos humanos. Venho da área de sistemas, passei por hotelaria, depois passei na área de RH dentro de um hospital e fui para a carreira universitária. Então, toda a experiência ajudou a agregar muito para os alunos, o conhecimento na área de gestão de pessoas. Vem trazer a prática para nós agora na parte terapêutica da história. Agora, como terapeuta, também toda essa vivência me ajudou muito, principalmente para falar desse estresse dentro do trabalho, que eu vivenciei muito isso como RH. Então, fala lá, vamos lá, dou toda a palavra para você, essa conexão, esse problema aí. Esse problema é tão sério, Deusi, que a OMS, trouxe minha colinha aqui, segundo a OMS, 12 bilhões de dias trabalhados são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, custando à economia global cerca de $1 trilhão por ano. Então imagina... Um monte de gente para de trabalhar, pede licença para sair do trabalho por causa de depressão e ansiedade e estresse. Gente, olha como isso é um tema importantíssimo para a gente entender o que acontece, para a pessoa dentro do trabalho ficar desse jeito. E isso afeta economicamente tudo, Afeta a empresa, afeta a própria pessoa e o país, como um todo, tá? E você disse, esse afastamento, eu acho que o que provoca maior estresse dentro da empresa, um dos elementos mais estressores acaba sendo a liderança. O famoso chefe, Exatamente. O famoso chefe, Olha, gente, o nível que isso tem, O estresse, a tensão dentro do trabalho é tão grande ao ponto de adoecer mentalmente, atrapalhar a saúde mental dos funcionários. Então, vamos lá, de que forma isso acontece, O que esse líder faz, esse chefe faz, ao ponto de adoecer os funcionários? Vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. O comportamento do líder é muito importante, porque a pressão, o funcionário ele já recebe pressão do próprio trabalho, O dia a dia já tem que mostrar serviço. Tem que mostrar serviço produzido a resultado para a empresa. Medo de não ser mandado embora, medo do julgamento. Exato. E o líder, muitas vezes mal preparado, vai provocar um estresse maior ainda, porque quando o líder não está preparado, ele não consegue avaliar o liderado de maneira adequada.
Então ele vai exercer a liderança ou a chefia dele, que existe uma diferença entre líder e chefe, né? Aquele que só manda e cobra e aquele que orienta, que contribui, ajuda o funcionário a produzir. A crescer, a crescer. Né? Isso é importante. A desenvolver o trabalho e dele. as empresas hoje em dia estão buscando esse tipo de liderança Exato. do que essa chefia do tempo do meu avô, né? Exatamente. Então, né, nesse período de professor na área de recursos humanos, a gente traz a teoria, né, justamente isso, as eras clássicas, neoclássicas. E eu brinco porque eu falo, olha, isso daqui é lá de 1900 e bolinha. Nossa. Mas até hoje existe liderança sim. Existe mesmo. O cara que quer motivar o funcionário no grito, né, na cobrança. E a gente não está falando só de grandes empresas, viu, gente? De forma é o alguma. pequeno comérciozinho aí do bairro. Ontem eu falei que o meu paciente, que é cabeleireiro, veio trazer, né, essa questão que a dona do salão lá repreendeu ele na frente de todos os outros colegas de trabalho, deu um clima, uma coisa horrível, que para mim isso é um assédio moral, você diminuir um funcionário na frente dos colegas, na frente de todo mundo. Então, que tipo de liderança, né, ou de chefia, ou de você é o dono, o proprietário, se achar no direito de fazer isso com os funcionários? É sobre isso. Então, aí no seu bairro mesmo, no seu trabalho pequeno, você também pode ser o líder que não percebe que está fazendo isso. É um alerta. Até a MEI, né? Até o MEI, que pode ter um funcionário, ele pode estar exercendo essa liderança opressora, né? E estressante. Uhum. E na minha carreira, eu já presenciei líderes que, assim, tinham o discurso perfeito para o RH, né? Para a gestão de pessoas, mas aplicavam isso de forma completamente diferente. Né? Então, o feedback, por exemplo, maneira de se dar o feedback, né? Você pode construir, você orienta o funcionário, né? Não é só passar o resultado, né? A sua impressão. E lembrando que o feedback sempre é de duas mãos. O líder que se posiciona quanto ao andamento, né? O trabalho do funcionário, ele também tem que estar preparado para ouvir sobre o seu desempenho como líder. Bom, isso é interessante. Para quem não sabe o que é feedback, porque a gente não sabe, né? O feedback é o retorno, né? É aquilo que você faz e o que o outro achou da experiência, né? Da forma com que você conduziu aquilo. Então, normalmente o chefe que dá esse parecer sobre o funcionário, mas hoje em dia as empresas estão ouvindo os funcionários em relação à liderança e à chefia também, o que eu acho extremamente positivo. Exatamente. Existem várias avaliações aí, né, que as empresas aplicam para verificar o desempenho dessa liderança. Porque nem sempre a liderança boa é aquela que dá o resultado a qualquer custo. Exatamente, né? E as empresas, muitas empresas olham muito isso, né? Mantém o líder porque ele está dando resultado. Mas a que custo? A que preço? Afastando quantos funcionários? Eu trabalhei num lugar... deixando os funcionários doentes, Sim, né? Eu trabalhei num lugar onde os funcionários, a maior parte dos funcionários daquele setor, estavam afastados por depressão, tomando tarja preta, passando com um psiquiatra por conta da liderança. Só que a liderança dava resultado. Olha, então esse tipo de liderança estava dando resultado, mas a que preço? Exatamente. Exato. Então, né? As empresas hoje estão abrindo mais os olhos com relação a isso, né? Mas a caminho lento. E isso as grandes empresas, como você disse, o pequeno comércio ainda está longe disso. Dica que eu dou, inclusive para quem é formado em gestão de recursos humanos, consultoria para pequenos negócios, né, com relação à gestão de pessoas, treinando essa liderança, ainda é um nicho de mercado grande. Não, é assim, é orientar, trazer uma humanização, trazer um nível de consciência maior, porque a gente, né, trabalhando essa tomada de consciência para mudar o mundo que a gente vive. Nós vamos evoluir, gente, né? Então, assim, não se trata só de liderança por causa da empresa, por causa do trabalho. São relações humanas que o planeta agora precisa reavaliar, crescer com isso, entender que todos caminhamos para um único propósito, que é evolutivo, que é trazer o bem. E, lógico, os recursos, o dinheiro, a evolução da própria empresa
vai vir como consequência, Exato. né? Não como objetivo final, Exato, trazendo isso que eu digo. essa melhora a qualquer custo. Não, não é a qualquer custo. E eu acho que a gente também, abrindo a nossa consciência e o nosso poder de opinião, né? O poder de escolha. Olha, eu não quero ficar num emprego assim, ou eu não quero. A gente, aos pouquinhos, vai mobilizando, vai movimentando essa dinâmica para que isso vá diminuindo, vai trazer o olhar dos grandes empresários, Exato. das grandes empresas para esse tipo de relação doentia, né? Exato. Inclusive, esse é um item bom para um próximo programa, né? Sim, como a gente se comporta o lado do funcionário. Nós vamos falar sobre Porque isso. existe uma corresponsabilidade, né? Todo mundo aí é responsável. Sim. A área de recursos humanos na preparação do líder e trazendo esse olhar humano, porque é óbvio que o funcionário ele vai produzir mais se ele se sente reconhecido, se ele se sente num ambiente agradável. Acolhido. Num ambiente que a pessoa está... A pessoa vai sentir que o chefe está querendo ajudar. Exatamente. A pessoa vai sentir que está sendo observado. Que ele faz um determinado desempenho positivo, vai ser elogiado, vai ganhar algum bônus extra, vai ser recompensado de alguma forma. A gente precisa entender, né? Exato. A empresa sim precisa ter a liderança, a empresa sim precisa ordenar, né, o caminho por onde a gente vai trilhar o sucesso, né? Cabe a quem está numa outra função trazer isso para os funcionários, mas é a forma, nós estamos discutindo a forma de se fazer, né? Exato. Eu digo sempre, não é o que falar, mas como falar. Que inclusive como terapeuta, exatamente. Vamos parar aí, vai vir um recadinho do patrocinador e a gente volta falando exatamente sobre isso agora. Nós trouxemos hoje a linha vermelha do sistema Deus é Luz de Florais. E o que é essa linha vermelha? É a linha de limpeza e de proteção. Então, uma série de produtos aqui que você vai poder utilizar para fazer uma limpeza, um verdadeiro descarrego, tirar cargas negativas, energias negativas, tudo aquilo que você muitas vezes absorve dos ambientes. Tá aqui uma linha inteira para você. E além de fazer a limpeza, vai fazer a proteção. Então tá aqui, tem o sabonete líquido, tem spray, tem o floral, tem os cremes e tem a novidade que é uma floral em vela. Nós vamos falar sobre isso qualquer hora. Então aproveitem essa linha de limpeza e proteção que todo mundo tem que usar, já que o mundo aí fora tá complicado, e o Sistema Deus é Luz trouxe para você, ó, de presente esses produtos. Então, vamos pegar essa deixa aqui de falar como que essa liderança, então, tem que trabalhar esses funcionários ou essa gestão empresarial, seja no pequeno, no grande, no pequeno, no comércio, você com o seu funcionário, até dentro de casa também, às vezes uma funcionária do lar. Vamos entender. Então, manda a bala aí, Glauco. Então, como eu disse anteriormente, né, o grande problema não é o que se fala, mas como se fala. Inclusive, como terapeuta, é o que eu indico para os meus clientes, né? Você tem que falar, você tem que se expressar, sim. E isso dos dois lados, tanto líder como liderado. Não adianta estar se sentindo mal no trabalho, Exato. não abrir a boca, ficar guardando, aquilo vai subindo e um dia explodir. Isso vai acontecer o quê? Vai explodir, vai somatizar, né? Vai virar então doença. Fica doente, aí sai do emprego por causa de doença, afastamento. Então isso não é uma boa coisa. Não, exatamente. Então o líder, que hoje o foco é o líder, né? Sim. Então o líder, ele tem que saber posicionar, como corrigir o funcionário, como orientar. Até perceber que tem alguma coisa errada e abrir brecha para o funcionário poder falar o que está acontecendo. Poder se manifestar, exatamente. É um canal, né? É uma via de duas mãos. Né? São seres humanos, né, Deus? Nós estamos falando sobre a humanidade. E todo dia, o dia inteiro, né? Tem gente que passa mais tempo dentro do trabalho do que em casa. A grande maioria, Eu né? fico mais tempo com o meu chefe, com meus funcionários, do que com a minha esposa, muitas vezes, ou vice-versa. Exato. E essa compensação, inclusive, é importante, né, para aliviar o estresse, porque o líder também tem que saber dosar isso. O quanto cobrar o funcionário. Lembrar que o funcionário ele tem vida. Né? A gente brinca, né? Existe vida fora da empresa. Fica ligando à noite para casa do funcionário, cobrando coisa além do horário, fim de semana, uma perturbação. Isso acontece muito, porque eu presencio isso também, né? É muito comum.
Porque assim, existe, lógico, existe um comprometimento, existe uma dedicação, existem situações emergenciais, né? Lógico. Mas não é sempre. Não trazer Isso não é como rotina. uma rotina. Né? Porque é isso que vai estressando, é isso que vai desgastando. E a pessoa vai ficando porque precisa ganhar dinheiro. Não pode perder o emprego, tem que pagar as contas, tem que sustentar a família. Gera uma tensão aí que você vai cedendo, fazendo tudo Exato. que precisa, né? E daí olhando, vamos focar o lado positivo, né? O líder, ele ser mais humano, lembrar que é um ser humano que está trabalhando com ele, não é uma máquina, né? Não é apertar um botão e dar feedback, né? Se posicionar, dar um retorno de como está o trabalho, se está bom também, né? Não é só cobrança, feedback não é só de coisa ruim, porque tem líder que só faz isso, né? O pessoal usa até um outro termo que eu não vou usar aqui, mas é isso, né? A pessoa só põe pontos negativos, né? Não é só corrigir, é importante elogiar, é importante estender a mão, porque muitas vezes a pessoa tem um caso, Deus, onde eu trabalhei, que a funcionária, eu tinha uma assistente social, eu era da área de recursos humanos e coloquei uma assistente social do RH, né? Tinha uma funcionária, ela deixava o filho acorrentado em casa para não sair atrás de drogas. Agora, como que trabalha uma pessoa assim? E daí a assistente social fez orientação, foi atrás a internação do menino, né? Para ela conseguir ficar em paz, que o menino está seguro, para ela poder trabalhar, né? E quantos de nós não temos problemas em casa? Exato. Chega no trabalho e veste aquela... Ai, tá tudo bem, mas não tá tudo bem, né? A gente não sabe o que tá por trás daquela pessoa. É um ser humano, né? É um ser humano. E muitas vezes a pessoa coloca uma máscara, né? Inclusive no setting terapêutico, né? Na clínica aparece lá a já pessoa... que nós estamos falando de terapia, e como amenizar isso, né? Agora você como terapeuta, então... né? Falando da comunicação, mas como trabalhar isso terapeuticamente? Uma dica aí para quem está ouvindo a gente. Uma dica fantástica são os florais. Olha, isso não estou falando aqui porque estou na frente da Deusi, né? Mas o floral, ele funciona na essência da pessoa. Né? Ele vai aonde está o problema. E fazer terapia, né? Também. O floral, ele pode ser trabalhado como autoindicação, então você vai lá, né, na farmácia, na loja onde tem os florais e você vê para que ele serve e pega aquele floral. Então, estresse, né? Floral para estresse, para ansiedade, para insônia. Comunicação. Para a própria comunicação, né? Tem para tudo. A gente vai mexer na causa, na origem da tensão, né? Do desequilíbrio que trouxe para o corpo energético. Exato. E existem outras formas integrativas também, né? Aurículo, reflexologia podal, massagem, né? Nossa, uma massagem, né, semanal aí para tirar o estresse do trabalho seria maravilhoso. Exatamente. Acho que todo mundo precisa passar por isso. Né? Sim, com certeza. E dos florais eu falo por experiência própria, porque a gente toma floral, né? A gente não é só indicar, né? Eu não costumo indicar nada que eu não tenha provado antes. Não, isso eu falo mesmo, porque assim, eu não sei se vocês repararam, todos os convidados que a gente está trazendo aqui para a Alquimia da Vida fazem parte do sistema Deus é Luz. O Glauco trabalha lá em Salto, porque o nosso laboratório que produz os florais fica lá em Salto. Então, quem precisar, né, de terapia, de bater papo com o professor Glauco, com o terapeuta Glauco, pode procurá-lo lá, pessoal de Campinas, de Salto, ali de Indaiatuba, né? Que mais? Itu, Sorocaba, toda essa região aí, ele atende essa região toda. Aproveita, passa o telefone, o arroba, né? Como que a gente entra em contato com você, Glauco? Tem um Instagram, que é @terapeuta.glauco, né? E o telefone é 11 9 6452 6989, tá? Que é o WhatsApp, né? Tem uma resposta automática que assim que possível eu atender, seu recadinho lá, fala, eu tenho interesse, e aí o Glauco vendo a sua mensagem vai responder para você com certeza, né? Isso, e daí a gente agenda um horário para entender.
O que está acontecendo, e às vezes se é acontecendo. sobre a relação também do trabalho, né? Sim. Porque às vezes você pode não ter uma patologia específica para querer fazer uma terapia, mas um aconselhamento, uma dica, alguma coisa que trabalhe a relação do seu trabalho, da sua empresa, que ele pode fazer uma consultoria, uma orientação. É bem bacana. Inclusive, eu fiz uma formação em coach, né, justamente porque eu via que tinha muita gente que somatizava um monte de problema e estava atrelado ao trabalho. Olha isso. Eu falei, olha, né? vou me especializar em como orientar melhor essa pessoa. Né? Às vezes abrir o próprio negócio. Sim, né? Né? A forma de estar trazendo um crescimento para a pessoa através dessa tomada de consciência. Porque às vezes a gente sente algumas coisas, mas não tem consciência Exato. do que está pegando de verdade, né? Aonde está a questão de verdade. E a gente, aos pouquinhos, vai fazendo a coisa acontecer, né? Então é importante. Você que está aí, região de Campinas, de Itu, de Salto, né? Exato, de Sorocaba, enfim, Indaiatuba, toda essa área, toda essa região, fique atento, procure o Glauco. Passa de novo o seu Instagram para o pessoal. É @terapeuta.glauco. Terapeuta.glauco. Facílimo. Né? Então vamos fazer um resumão, né, do programa de hoje. O que você quer passar de orientação para o pessoal que está assistindo a gente? Para a liderança, lembre que você está trabalhando com um ser humano. Né? Oriente, a função do líder é desenvolver o liderado. Seres humanos, líder ou liderado, se comuniquem, se expressem. Lembrem que existe o relacionamento entre pessoas, não é mecânico dentro de qualquer trabalho. Tá? E existe terapia para ajudar nesse autoconhecimento, que eu acho que a grande chave de tudo para o líder e para o liderado é o autoconhecimento. Que daí eu sei como me comportar, em que ambiente eu me encaixo, como eu me relaciono. Então, recado dado. Glauco, um prazer ter você aqui. Faremos muitos outros programas, porque esse é um assunto bem interessante. É o dia a dia de todo mundo trabalha, todo mundo tem que se relacionar, se comunicar, falar com pessoas. Então, um prazer enorme ter você aqui hoje com a gente. E é isso. Deus, eu que agradeço. Um grande abraço. Leve aí as recomendações aí. Obrigado. Um grande abraço também lá pro pessoal de Salto, Zezinho, Idaí, todo mundo. Tá bom? E até o próximo programa. Até.